Esse é o atendimento dado no Hospital de Idosos da Prefeitura do Rio. A gente vai tratando com todo cuidado, mesmo assim, fica de ter bolhas por causa do calor. E o mal-estar. Tem paciente com mais de 100 anos e nenhum ar-condicionado. Os ventiladores de teto estão quebrados. E olha, o calor não é de hoje. Esse já é o 5º verão que eles passam aqui, sem nenhuma solução da Prefeitura. Agora é para os políticos, falta refrigerado para os políticos? Não falta. Nesse hospital não tem OS. Mas onde tem, também sobram problemas. Não tem maca no hospital para poder tirar o menino, não tem cadeira, não tem nada. A homenagem aos policiais assassinados nos últimos dias. Duque de Caxias, a cidade com 5 cemitérios, mas nenhum funciona. O que nós vamos fazer com os parentes mortos? Vamos ficar em casa? Segunda-feira, 7 de janeiro. O RJ2 está começando agora. Olá, boa noite para você. A Prefeitura do Rio sancionou hoje uma lei que diminui a idade para que alguém seja considerado idoso. Com isso, aos 60 anos, a pessoa passa a ter direito à meia entrada em espaços culturais administrados pela própria Prefeitura. Mas, quando o assunto é atendimento e respeito ao idoso, a Prefeitura do Rio ainda tem muito o que fazer. Pacientes internados no Hospital de Geriatria Miguel Pedro não têm sequer ventilador. Ar-condicionado, então, não existe nenhum. Imagine passar o dia e a noite sem ter como aliviar o sofrimento provocado pelo calor. Essa é a rotina dos idosos no Hospital Municipal de Geriatria Miguel Pedro, na Mangueira. O termômetro revela quase 37 graus ao lado dos leitos com colchões forrados de plástico, de onde a maioria dos 45 pacientes não pode se levantar. É péssima, né? Muito calor, os velhinhos sofrem muito, nem todos são lúcidos, nem todos levantam da cama, precisam de ajuda. E o calor lá em cima é demais, é muito quente mesmo. Nenhuma enfermaria tem ar-condicionado e os ventiladores de teto estão quebrados. Tá horrível lá em cima tá um forno. Os poucos aparelhos trazidos pelas famílias e pela administração do hospital não conseguem diminuir a sensação de forno. O Hospital Miguel Pedro funcionou durante décadas em Vila Isabel, mas o prédio da unidade, que era referência no atendimento geriátrico, estava caindo aos pedaços e precisou ser desocupado. O Miguel Pedro foi transferido pela Prefeitura aqui para o 3º andar do Hospital Barata Ribeiro, que também é do município, de forma provisória, enquanto o prédio de Vila Isabel passava por uma reforma. Mas os funcionários e os pacientes reclamam que eles foram esquecidos aqui numa situação precária e que piora muito durante o verão intenso do Rio de Janeiro. Porque tem um detalhe, essa mudança temporária aconteceu em janeiro de 2014. Esse já é o 5º verão que eles passam aqui, sem nenhuma solução da Prefeitura. As funcionárias que não querem se identificar relatam o que o calor provoca nesses homens e mulheres que têm entre 70 e 113 anos de idade. As feridas demoram a cicatrizar, aparece dermatite, assaduras, que a gente vai tratando com todo cuidado, mesmo assim, fica de ter bolhas por causa do calor. E o mal-estar, se você subir agora, vocês vão ver lá os velhinhos, os idosos, tadinhos, amuados, isso dá diarreia, dá desidratação. E você vai trocar o paciente de tarde, lençol todo molhado, de suor mesmo na cama, né? E a gente também sofre com esse calor para cuidar. É horrível, a gente está dando um banho lá, a gente está pingando de suor em cima deles. A inspeção da Comissão de Saúde da Câmara registrou a desumanidade. A comissão apurou que a Prefeitura esteve aqui em junho do ano passado e constatou a necessidade de 20 aparelhos de ar-condicionado. O Hospital Barata Ribeiro até preparou a instalação elétrica, mas a Prefeitura não trouxe o que prometeu. Esses aparelhos quem tem que comprar é a Prefeitura, o resto todo está pronto.
Há outros problemas graves, são problemas da rede toda. Falta de pessoal, há um déficit de 50 profissionais de enfermagem, há falta de profissionais médicos dentro do hospital, também estão contratados temporariamente. Roupa de cama, um problema enorme. A empresa que faz a limpeza, como não recebe em dia, atrasa a entrega de lençóis. Hoje, por exemplo, não houve possibilidade de trocar os lençóis. Durante o de trocou a primeira vez, tem vários pacientes precisando. R$112 mil resolvem esse problema aqui. E por que esse dinheiro não sai? O hospital tem ainda uma ala inteira fechada com leitos amontoados. Nesse cenário de abandono, há quem não desista. Dona Josefa sai todos os dias de casa para ajudar os pacientes idosos como voluntária e não se conforma com o descaso. Passando doente, não tem, morrendo de calor, todo mundo se abanando, não tem ar refrigerado. Só é para os políticos, falta refrigerado para os políticos? Não falta. Muito doloroso, é triste você querer cuidar e não poder cuidar com dignidade. E a prefeitura informou que vistoriou sábado o hospital e que que depois de todo esse tempo, já está tomando medidas emergenciais para substituir os aparelhos de refrigeração. E na emergência de outro hospital municipal, uma situação parecida. Essas imagens foram feitas neste domingo dentro do Miguel Couto. O aparelho de ar-condicionado não funcionava nessa sala amarela. O jeito foi abrir as janelas para diminuir a sensação de calor. A prefeitura disse que a equipe de manutenção do hospital está trabalhando para aumentar a capacidade de ventilação dos aparelhos de ar-condicionado. E se está difícil para a prefeitura tomar conta dos hospitais, imagina fiscalizar as organizações sociais que cuidam de outras 20 unidades. Hoje, o município anunciou um sistema que promete aumentar o controle e a fiscalização sobre as OSs. Chegando a Realengo, basta olhar para cima e ver que a saúde inspira cuidados. Na entrada do Albert Schweitzer, um paciente chega quase desmaiado. Não consegue sair do carro. Na recepção disseram que falta macas. Não tem maca no hospital. Para poder tirar o menino, não tem cadeira, não tem nada. Mas de repente, uma maca aparece. Vocês chegaram rapidinho, apareceu. Fazer o quê, né? Antes eles disseram o quê? Que não tinha maca e não tinha cadeira de roda. Mônica está deixando o hospital contrariada. Diz que a mãe não está bem, mas mesmo assim recebeu alta. Está tendo alta hoje, só que está indo com falta de ar e desorientada para casa. Recebeu alta mesmo assim? Mesmo assim. Ano passado, a OS Cruz Vermelha recebeu 15 milhões de reais por mês para administrar o hospital. Há pouco mais de 2 semanas, a empresa, responsável por 8 unidades de saúde no estado, foi alvo da Operação Calvário, do Ministério Público e da Polícia Civil. A suspeita é que 15 milhões de reais tenham sido desviados da saúde do Rio. Quando o assunto é dinheiro, unidades como Albert Schweitzer são uma zona cinzenta. A prefeitura não sabe, por exemplo, quanto a OS, que administra o hospital, gasta por mês com medicamento ou manutenção. Também não sabe se os médicos estão trabalhando o número de horas que deveriam trabalhar. Na prática, a prefeitura está pagando a conta sem examinar os detalhes da fatura. Mas desde o dia 1º de janeiro estão valendo uma série de normas que pretendem aumentar o controle sobre as contas das OSs. Hoje de manhã, o prefeito Marcelo Crivella convocou uma coletiva para explicar as mudanças. Uma das mais importantes é que os 25 mil funcionários das OSs vão ser incluídos na base de dados da prefeitura, o que vai permitir saber detalhes como contratações, demissões, cumprimento de carga horária e custo da folha. Outra mudança é o fim das contas de papel. A partir de agora, todas as OSs vão ter que digitalizar os comprovantes de gastos e lançar as informações num painel eletrônico de gestão. E a prestação de contas não vai mais ser feita por amostragem. Cada um dos 25 contratos vai ser acompanhado por um relator específico e todas as informações serão publicadas no site da prefeitura. As OSs também não vão ter mais autonomia para corrigir números da prestação de contas. Qualquer mudança no painel de gastos só poderá ser feita pelo Comitê da Secretaria de Saúde. A Prefeitura disse que com essas mudanças vai conseguir acompanhar desde detalhes como a validade dos remédios que são comprados até o custo total de cada unidade. Esse sistema vai fazer um sucesso não só para a OS, como para o nosso controle, para não haver atrasos. Nesses 2 últimos anos, o que aconteceu de mais difícil na nossa gestão era exatamente o controle das OS. Não havia uma semana que 10, 15, 20 milhões não fossem destinados para ela, mas nunca era suficiente. Os recursos...
Você tem acompanhado aqui na RJ que o problema da falta de ar-condicionado também atinge os hospitais da rede estadual de saúde. O governador Wilson Witzel informou hoje que foi criado um gabinete de crise para tentar resolver o problema. O nosso secretário de Saúde está com um gabinete de crise instaurado para que ele possa conversar com todos e tentar achar uma solução para o ar-condicionado dos hospitais. E vamos apurar a responsabilidade de quem deixou chegar a esse ponto. A Secretaria de Saúde do Estado informou que desde a semana passada equipes técnicas estão percorrendo os hospitais para fazer um diagnóstico dos problemas e que está prevista também a revisão dos contratos de manutenção e de prestação de serviços. O governador Wilson Witzel voltou a defender hoje o abate de bandidos. Mas, para o novo defensor público geral do Estado, o policial poderá responder por homicídio se não comprovar legítima defesa. A opinião já é conhecida, mas está longe de ser um consenso. Durante a posse do novo defensor público geral do Estado, o governador Wilson Witzel voltou a defender o abate de bandidos armados com fuzil. Não é possível ter, como nós estamos vivendo hoje, bandidos de fuzil nas comunidades. Porque se tiver um bandido de fuzil lá no Shopping Leblon, não tenham dúvida, ele vai ser abatido de forma imediata. E na favela não podemos permitir que isso continue a acontecer e tenhamos os moradores daquela região acuados, sofrendo com pessoas de fuzil, de arma, de guerra ao lado deles. Mas para o novo defensor público geral, Rodrigo Batista Pacheco, os policiais só podem matar em caso de legítima defesa. Se a investigação provar o contrário, o PM deverá responder pelo homicídio. Eu repito mais uma vez, ela só pode ser abatida se ela estiver acobertada pela legítima defesa. Eu pergunto, ela está colocando em risco alguém? Ela está prestes a atirar em alguém? Então ela, em tese, está acobertada pela legítima defesa. Se não for assim, pode configurar ou não pode configurar. Isso vai depender muito do caso concreto. 4 dias depois de defender uma espécie de Guantánamo para os traficantes do Rio, o governador anunciou que estuda a criação de mais vagas no sistema penitenciário. Não disse de onde viriam os recursos e criticou a situação das cadeias do Estado. Nós precisamos, através do sistema penitenciário, recuperar os presos que ali estejam. Nós não podemos ter um sistema penitenciário como masmorras. É preciso ter um sistema penitenciário que recupere e devolva para a sociedade melhor do que quando eles entraram. Durante a posse do novo defensor público geral, Wilson Witzel voltou a dizer que é contra a venda da SEDAI. Ele pediu ajuda dos deputados federais para fazer mudanças na lei de recuperação fiscal. Eu tenho certeza que agora, na Câmara dos Deputados, nós vamos trabalhar para mudar o artigo 159 da Lei de Recuperação Fiscal para que aqueles estados que estejam na recuperação fiscal não precisem vender os seus ativos. A SEDAI ela é uma empresa que tem uma grande atuação estratégica no Estado, pode ser melhorada, nós vamos melhorar a administração dela e ela dá lucro, e vai dar muito mais lucro ainda. 2019 mal começou e já são 2 policiais militares mortos no Rio. Essa tarde, os nomes dos PMs Daniel Henrique Mariotti e Miquéias Marinho Ribeiro foram lembrados num ato promovido pela ONG Rio de Paz, na Lagoa. Os PMs, ambos com 30 anos, morreram no intervalo de menos de 48 horas. Nós não vamos ficar livres desse flagelo enquanto não rediscutirmos a questão da guerra às drogas. Enquanto não combatermos a miséria e reformarmos a nossa polícia e oferecendo aos nossos policiais condições dignas de trabalho, repito, melhores salários, a fim de que esses homens que estão cumprindo sua tarefa nas circunstâncias mais difíceis, talvez, do mundo, sejam valorizados. O soldado Miquéias Marinho Ribeiro foi assassinado hoje de manhã em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele chegava em casa de carro quando ocupantes de um outro veículo dispararam contra ele. O pai de Miquéias disse que ele não estava nem com a farda e nem com a arma quando foi baleado. O Departamento de Homicídios da Baixada trabalha com a hipótese de execução e que tem a motivação passional. O soldado Miquéias era casado e tinha um filho de 6 anos. Já o PM Daniel Henrique Mariotti foi baleado na cabeça ao tentar impedir um assalto no sábado na linha amarela. Ele foi enterrado ontem. Parentes disseram que Daniel queria sair da PM, onde estava desde 2013, e fazia planos para mudar para outro estado.
Daniel deixou a esposa e um filho de 3 anos. Foi justamente do filho que ele falou na última mensagem que mandou para o pai. Agora que sou pai, percebo o tamanho do amor que um pai tem por um filho. Você foi e é o melhor que você pode ser. Queria dizer que te amo muito. Espero que meu filho sinta por mim o amor que sinto por você. E o Disque Denúncia divulgou hoje o cartaz de 2 suspeitos de participar da morte do policial Daniel Mariotti. A recompensa por quem der informações sobre os bandidos conhecidos como Gari e Chacota é de R$5 mil. O telefone do Disque Denúncia é o 2253-1177. 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas quando homens armados passaram atirando contra frequentadores de um bar em Queimados, na Baixada Fluminense. Foi ontem à noite. Testemunhas disseram que os atiradores estavam num carro preto. Um dos feridos está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. De acordo com as investigações, as vítimas não tinham passagem pela polícia. A Justiça decretou a prisão de 2 acusados pela morte da estudante transexual Matheus Passarelli Simões Vieira, a Mateusa. O RJ2 teve acesso às imagens que ajudaram a polícia a desvendar esse caso. Este vídeo mostra a Mateusa caminhando pela rua na madrugada de 29 de abril do ano passado. A estudante tinha saído de uma festa na rua Cruz e Souza, no Encantado, e andou até o Morro do 18, em Água Santa, a quase 2 quilômetros de distância. Testemunhas disseram que Mateusa tinha ido à festa para tatuar a anfitriã, mas ficou alterada quando o serviço foi cancelado. Começou a falar frases desconexas e saiu pelas ruas, tirando a roupa ao longo do percurso. Mateusa chegou ao Morro do 18 nua e desorientada. Ela foi capturada e levada para o chamado Tribunal do Tráfico. Ela não conseguia responder as perguntas que os traficantes faziam para ela. O relato é de que ela tenta baixar a arma do traficante no sentido de que não precisa de arma para dialogar. E ela é alvejada no peito com um tiro de fuzil. A polícia descobriu que o corpo de Mateusa foi queimado nesta pedreira no Morro do 18, mas os restos mortais nunca foram encontrados. Genilson Madison Pereira e Messias Gomes Teixeira, chefes do tráfico na favela, vão responder por homicídio doloso e ocultação de cadáver. Mateusa tinha 21 anos e fazia o curso de artes na UERJ. Um ladrão causou uma confusão com 2 baleados essa tarde no centro de Niterói. De acordo com testemunhas, um bandido praticava assaltos em série. Primeiro, ele roubou um carro e provocou um acidente. Depois, baleou o motorista de outro carro para roubar o veículo. A vítima conseguiu correr até o quartel do Corpo de Bombeiros e pedir socorro. O segundo carro roubado bateu numa moto e o bandido trocou tiros com policiais. O ladrão acabou baleado. O bandido e a vítima estão no Hospital Azevedo Lima e o estado de saúde deles ainda não foi divulgado. Todos os cemitérios de Duque de Caxias foram interditados hoje. Quem precisar enterrar algum parente vai ter que procurar outra cidade. A briga entre a prefeitura e a concessionária que administra os cemitérios está na justiça. Guardas municipais interditaram hoje os 5 cemitérios de Duque de Caxias. A prefeitura afirma que decidiu interromper o serviço por causa de denúncias contra a concessionária que administra os cemitérios da cidade. As funerárias cobrariam caro pelos sepultamentos e famílias de baixa renda que têm direito a enterros gratuitos estariam sem atendimento nos fins de semana. Uma liminar concedida pela Justiça a pedido da concessionária permitiu que hoje ainda houvesse enterros em Duque de Caxias. Esta família conseguiu sepultar um parente, mas as pessoas estão preocupadas com o que pode acontecer. O que nós vamos fazer com os parentes mortos? Vamos ficar em casa? Se interditar, não existe isso. Pobre não pode nem mais morrer hoje em dia. No fim de semana, corpos foram deixados em macas no corredor do Hospital Moacir do Carmo, cobertos por sacos plásticos. O necrotério já estava lotado e os corpos ficaram fora da geladeira. Durante a tarde, o Instituto Médico Legal de Duque de Caxias ficou assim, com as portas fechadas. O Instituto Médico Legal de Duque de Caxias nega que esteja fechado e afirma que vai continuar funcionando normalmente.
A empresa responsável pela administração dos cemitérios afirma que os enterros são realizados normalmente, inclusive os gratuitos nos fins de semana, e que a prefeitura recolhe os corpos de pessoas que morrem em casa e leva para o hospital para causar a impressão de que as funerárias não dão conta do serviço. A seguir, as caras novas do Fluminense e do Botafogo, e nos Estados Unidos, o Flamengo se prepara para o torneio com os europeus. E esse calor, o sol vai continuar forte durante a semana? Você confere a previsão do tempo daqui a pouco. Agora, 7h37, fica aí que a gente já volta. Estamos de volta, agora falando de futebol. O Flamengo começou a preparação nos Estados Unidos para a disputa do torneio contra times da Europa. O Vasco também saiu do estado, enquanto no Rio, Botafogo e Fluminense apresentaram reforços. Foi o dia de conhecer as primeiras caras novas no Fluminense. O zagueiro Matheus Ferraz, que estava no América Mineiro, e o volante Bruno Silva, do Cruzeiro. O meia está de volta ao Rio de Janeiro, onde se destacou pelo Botafogo em 2017. Eu aprendi muito nesse um ano no Cruzeiro. A minha passagem no Botafogo, acho que a minha característica é aquela. Acho que eu vou recuperar aquele Bruno, eu vou recuperar aquele futebol meu. Então, acho que o torcedor pode esperar um Bruno parecido ou um pouco melhor do que o Bruno de 2017 no Botafogo. Apresentação também no Botafogo. O volante Alan Santos é um dos 4 reforços que o clube trouxe para 2019. Eu tive aquela sensação de arrepio na espinha quando você recebe uma notícia boa da grandeza que é o Botafogo. Então, a minha primeira impressão quando eu pisei aqui é o privilégio de estar podendo vestir essa camisa de tanta tradição. No Flamengo, a novidade foi o primeiro treino nos Estados Unidos. O time está em Orlando porque vai disputar o Torneio da Flórida. A estreia na competição é na quinta-feira contra o Ajax da Holanda. Quem também saiu do Rio nesta pré-temporada foi o Vasco. A preparação vai ser na cidade de Atibaia, em São Paulo. E a novidade foi o meio de transporte utilizado para viajar. Os jogadores Maxi Lopes e Thiago Galhardo postaram nas redes sociais fotos e vídeos da viagem que foi feita de ônibus. Foram 6 horas na estrada para chegar aqui neste resort, que vai ser a casa do Vasco até o dia 17 de janeiro. O técnico Alberto Valentim, que chegou no final da temporada passada, vai iniciar aqui a montagem do time e com novidades. O Vasco já contratou 8 reforços para 2019. Hoje foi mais um dia quente no Rio e à noite também deve ser de calor, mas sem chuva. A temperatura máxima foi de quase 40 graus e com a umidade do ar alta, a sensação térmica chegou a 45 graus. A mínima ficou em 21 graus em Jacarepaguá. E essa semana vai continuar bem quente e abafada, com temperaturas de até 39 graus, olha só, sol entre nuvens, mas até quinta-feira nada de chuva. Somente na sexta-feira, aí o tempo vai ficar bem carregado, com raios e trovões, mas ainda assim vai fazer calor. O RJ termina aqui, uma ótima noite para você. Tchau.